Bem, meus irmãos, graça e paz. Hoje vamos ler 2 Reis 10-12. Diz assim a palavra do Senhor. Jeú extermina a casa de Acabe. Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, ao chefe da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo que esta carta chegar até vocês, pois estão com vocês os filhos de seu senhor e o rei, bem como os carros de guerra, os cavalos, a cidade fortificada e as armas. Escolham o melhor e mais capaz dos filhos de seu senhor. Ponham-no sobre o trono de seu pai, lutem pela casa do seu senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: Dos reis não puderam resistir a ele, como poderemos nos fazê-lo? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: Somos seus servos e faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. A ninguém constituiremos rei, faça o que achar melhor. Então Jeú lhe escreveu outra carta, dizendo: Se vocês estão do meu lado e querem obedecer-me, então pegue as cabeças dos filhos do rei, do seu senhor, e amanhã a estas horas venham a mim em Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os homens importantes da cidade que os criavam. Quando receberam a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram. 70 homens puseram as cabeças deles em cestos. Quem havia era Jeú em Jezreel. O mensageiro foi até Jeú e lhe disse: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Jeú disse: Ponham as cabeças em 2 montões, à entrada do portão até pela manhã. Pela manhã Jeú saiu, parou, disse a todo o povo: Vocês não têm culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Portanto, saibam agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por meio de seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da casa de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus homens importantes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até não sobrar nem sequer um deles. Depois ele se levantou e partiu rumo a Samaria. No caminho, quando estava em Bet-Eked dos pastores, Jeú encontrou parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: Quem são vocês? Eles responderam: Somos parentes de Acasias, estamos indo saudar os filhos do rei e os filhos da rainha mãe. Então Jeú disse: Prendam-nos vivos. Eles os prenderam e o mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens, nenhum deles escapou com vida. Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou e lhe perguntou: Você tem coração sincero para comigo, assim como meu coração é sincero para com você? Jonadab respondeu: Tenho. Então Jeú disse: Se é assim, me dê a sua mão. Jonadab deu a mão. Jeú fez subir a sua carruagem e lhe disse: Venha comigo, você verá o meu zelo para com o Senhor. Então Jeú levou a sua carruagem. E quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da casa de Acabe, até destruí-lo, segundo a palavra que o Senhor tinha dito anunciado por Elias. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe serviu como pouco a Baal, Jeú, porém, o servirá muito. Por isso tragam agora a minha presença todos os profetas de Baal, todos os adoradores e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois tem um grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar será morto. Porém Jeú fazia isto com astúcia para destruir os adoradores de Baal. Depois Jeú disse: Proclame uma reunião solene em honra a Baal. E a proclamação foi feita. Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e não ficou um só que não viesse. Entraram no templo de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então Jeú disse aos encarregados das vestimentas: Traga vestimenta para todos os adoradores de Baal. E ele trouxe vestimentas para ele. Depois disso, Jeú entrou com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal, e disse aos adoradores de Baal: Olhem bem e assegurem-se de que não se encontra aqui entre vocês nenhum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E quando eles entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos, Jeú colocou ao lado de fora 80 homens e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar nas mãos de vocês, aquele que o deixou escapar pagará por isso com a sua própria vida. Logo que acabou de oferecer o holocausto, Jeú ordenou aos guardas e aos capitães: Entrem e matem todos, não deixe que nenhum escape. Eles o mataram a fio de espada. Os guardas e os capitães os lançaram fora. Depois entraram no mais interior do templo de Baal. Tiraram as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal, derrubaram o templo de Baal, transformando numa latrina que existe até o dia de hoje. Assim Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso o Senhor disse a Jeú: Visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos e fez com a casa de Acabe, segundo tudo que era do seu propósito, os seus filhos até a 4ª geração se centrarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar em todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou a Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a diminuir os limites
de Israel, o rei Azael, conquistou todo o território, desde Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas, os Manassitas, desde Arroé, que está junto ao vale de Arnon, a saber, a Gileade e Baçã. Quanto aos demais atos de Jeú, e a tudo o que fez, e a todo o seu poder, não está tudo escrito no livro da história do rei Israel? Jeú morreu e foi sepultado em Samaria, e Joacás, seu filho, reinou em seu lugar. Jeú reinou sobre Israel e Samaria 28 anos. Capítulo 11. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeosepa, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, no meio dos filhos de Israel, no meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e o pôs, juntamente com a sua babá, numa câmara interior. E assim os esconderam de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com ela escondido na casa do Senhor durante 6 anos, e Atalia reinava no país. No 7º ano, Joiada mandou chamar os capitães dos cários e da guarda e reuniu-se com eles na casa do Senhor. Fez uma aliança com eles, pedindo que jurassem na casa do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei e lhe deu ordem, dizendo: isto é o que vocês devem fazer. Uma terça parte de vocês que entram de serviço no sábado fará a guarda do palácio real. Outra terça parte estará no portão sul. E a outra terça parte é o portão de trás da guarda. Assim vocês farão a guarda e a defesa deste palácio. Os 2 grupos que saem de serviço no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. Vocês devem rodear o rei, cada um de armas na mão. E se alguém quiser entrar nas fileiras, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei aonde quer que ele for. Os capitães de 100 fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhe havia ordenado. Cada um reuniu seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam de serviço no sábado, e os levou ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa do Senhor. Os guardas se puseram, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o seu lado esquerdo, até o altar, até o templo, para rodear o rei. Então Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, pôs a coroa na cabeça dele e lhe entregou o livro do testemunho. Eles constituíram o rei, ungiram, bateram palmas e gritaram: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atalia rasgou as suas roupas e gritou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas, dizendo: façam-nos sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem numa espada. Porque o sacerdote tinha dito: não matem na casa do Senhor. Então eles aprenderam a ela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou no templo de Baal e derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas sobre a casa do Senhor. Reuniu os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra. E todos estes conduziram o rei, desde a casa do Senhor até o palácio real, passando pelo portão da guarda. E Joás sentou-se no trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila. Depois que mataram Atalia, a espada, junto ao palácio real, Joás tinha 7 anos de idade, quando fizeram o rei. Capítulo 12. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que for trazido à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, deverá ser recebido pelos sacerdotes, cada um dos seus conhecidos. E que os sacerdotes reparem os estragos do templo, sempre que houver um reparo a fazer. Mas no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos do templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada. E os outros sacerdotes lhe disseram: por que vocês não estão
reparando os estragos do templo. Agora, pois, não recebam mais dinheiro de seus conhecidos, mas entregam-no para a reparação dos estragos do templo. Os sacerdotes concordaram em não mais receber dinheiro do povo, e concordaram também que não ficariam encarregados de reparar os estragos do templo. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um buraco na tampa, e a pôs junto ao altar, à direita, de quem entrava na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que era trazido à casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, era entregue aos que dirigiam a obra e tinha seu encargo na casa do Senhor. Eles pagavam os carpinteiros, os construtores que reparavam a casa do Senhor, e também aos pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para reparar os estragos na casa do Senhor, e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas do dinheiro que era trazido à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem apagadores, nem bacias, nem trombetas, nem qualquer outro vaso de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque davam dinheiro aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque eram honestos. Mas o dinheiro de oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados não era trazido à casa do Senhor, ficava para os sacerdotes. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou e conquistou a cidade de Gate. Depois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, o rei de Judá, pegou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, bem como todo o ouro que havia nos tesouros da casa do Senhor, e no palácio real os mandou a Hazael, rei da Síria, e este se retirou de Jerusalém. Quanto aos demais atos de Joás e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Os servos de Joás se levantaram, fizeram conspiração e mataram Joás na casa de Milo, que fica na descida para Sila. Josacá, filho de Simeate, e Josadab, filho de Somé, servo de Joás, o atacaram e ele morreu. Joás foi sepultado no túmulo de seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou esse lugar. Palavra de hoje, pastor Adair Neto.